Lição 17. Eu sei que sempre me ouves. Oração em harmonia com Deus. Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. João capítulo 11, versos 41 a 42. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Salmo 2, versos 7 e 8. O Novo Testamento faz uma distinção entre fé e conhecimento, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé. Numa criança ou num cristão simplório, pode haver muita fé com pouco conhecimento. A simplicidade infantil aceita a verdade sem dificuldade, e muitas vezes pouco se importa em dar a si mesmo ou a outros qualquer razão para sua fé, exceto esta: Deus disse. Mas é da vontade de Deus que o amamos e o servamos não somente com todo o coração, mas também com todo o nosso entendimento, e que também cresçamos como um discernimento da sabedoria e beleza divina em todos os seus caminhos, palavras e obras. Só assim o crente será plenamente capaz de compreender e adorar perfeitamente a glória da graça de Deus. Só assim nosso coração pode, de forma inteligente, aprender os tesouros da sabedoria e do conhecimento que há na redenção a ser preparado para entrar de forma plena na nota mais alta do cântico que é entoado diante do trono. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Em nossa vida de oração, tal verdade tem sua aplicação plena. Enquanto a oração e a fé são tão simples que o novo convertido pode orar com poder, a verdadeira ciência cristã encontra na doutrina da oração alguns de seus problemas mais profundos. Até que ponto o poder da oração é uma realidade? E se for, como pode Deus atribuir à oração um poder tão grande? Como é possível harmonizar a ação da oração com o poder e os decretos de Deus? Como é possível reconciliar a soberania de Deus com a nossa vontade e a liberdade de Deus com a nossa? Esses e outros questionamentos são assuntos apropriados para a meditação e busca do cristão. Quanto mais determinado e reverentemente penetrarmos tais mistérios, mais nos prostraremos em maravilhosa adoração para louvar aquele que conferiu ao homem tal poder em oração. Uma das dificuldades secretas a respeito da oração, aquela que, embora não expressa, mas muitas vezes realmente obstrui a oração, deriva da perfeição de Deus em sua sabedoria, independência de tudo o que está fora dele. Não é ele o ser infinito que deve o que é a si mesmo, que decide por si mesmo e cuja sábia e santa vontade determinou que tudo viesse a existir? Como pode a oração influenciá-lo? Ou como ele pode ser movido para, pela oração, fazer o que de outro modo não seria feito? Não seria a promessa de resposta à oração simplesmente uma condescendência à nossa fraqueza? Não seria o que se diz sobre o poder que pode muito da oração, nada mais do que uma acomodação de nosso modo de pensar, já que a divindade nunca pode ser dependente de qualquer ação externa de seus feitos? E não seria a bênção da oração simplesmente a influência que ela exerce sobre nós mesmos? Ao buscarmos uma resposta a tais perguntas, encontramos a chave no próprio ser de Deus, no mistério da Santa Trindade. Se Deus fosse somente uma pessoa encerrada em si mesma, não poderia haver nenhuma ideia de aproximação a Ele ou influência sobre Ele. Entretanto, em Deus há três pessoas. Em Deus temos o Pai e o Filho, que tem no Espírito Santo o elo vivo da unidade e comunhão. Quando o amor eternal gerou o Filho e o Pai deu ao Filho, como segunda pessoa, um lugar junto a ele como seu igual e seu conselheiro, abriu-se um caminho para a oração e sua influência da própria vida íntima da divindade. Assim como na terra, também no céu, toda a relação entre Pai e Filho é a de dar e tomar. Se esse tomar tem de ser tão voluntário e autodeterminado como dar, deve haver da parte do Filho um pedir e um receber.
Na santa comunhão das pessoas divinas, esse pedido do Filho foi uma das grandes operações das 3 vezes benditas vida de Deus. Por essa razão temos no Salmo 2: Eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei. O Pai deu ao Filho o lugar e o poder de agir sobre ele próprio. O pedir do Filho foi um daqueles movimentos de vida em que o amor do Pai e o amor do Filho se encontraram e se completaram. O Pai havia determinado que não deveria estar só em seus conselhos. Havia um Filho cujo pedir e aceitar determinaria seu cumprimento. Havia no próprio ser e vida de Deus um pedir, do qual a oração na terra devia ser o reflexo e o fluxo. Foi por isso que Jesus disse: Eu sabia que também sempre me ouves. Assim como a posição de filho que Jesus tem na terra não pode ser separada de sua posição de filho no céu, de igual modo sua oração na terra é a continuação e contrapartida de seu pedir no céu. A oração do homem Cristo Jesus é a conexão entre o pedir eternal do Filho unigênito do seio do Pai e a oração dos homens na terra. A oração tem sua origem e fonte mais profunda no próprio ser de Deus. No seio da divindade, nada jamais é feito sem oração. O pedir do Filho e o dar do Pai. Isso pode nos ajudar de algum modo a compreender como a oração do homem, vindo através do Filho, pode ter efeito junto a Deus. Os decretos de Deus não são decisões tomadas por ele sem referência ao Filho ou à sua petição, ou a petição a ser enviada por intermédio dele. De maneira alguma. O Senhor Jesus é o primogênito, cabeça e herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e todas as coisas consistem nele. Nos conselhos do Pai, o Filho, como representante de toda a criação, tinha sempre uma palavra. Nos decretos do propósito eterno, havia sempre um espaço para a liberdade do Filho como mediador e intercessor, assim como há para as petições de todos os que chegam ao Pai por meio do Filho. Se alguém supõe que essa liberdade e poder do Filho de agir junto ao Pai entram em conflito com os decretos divinos, não se esqueça de que não há em relação a Deus, como ocorre com o homem, um passado ao qual ele está irrevogavelmente atrelado. Deus não vive no tempo com seu passado ou futuro. As distinções de tempo não têm relação com ele, que habita na eternidade. A eternidade é um agora sempre presente, em que o passado nunca é passado e o futuro é sempre presente. Para lidar com a nossa fraqueza humana, as Escrituras devem falar de decretos passados e de um futuro. Na realidade, a imutabilidade do conselho de Deus está sempre em perfeita harmonia com sua liberdade para fazer qualquer coisa que desejar. Assim, as orações do Filho e de seu povo foram feitas nos decretos eternos para não ter efeitos apenas aparentes. Mas o coração do Pai mantém-se aberto e livre para ouvir cada oração que chega a ele por meio do Filho. E Deus, na verdade, permite ser persuadido pela oração a fazer aquilo que de outro modo não faria. Esta perfeita harmonia e união entre a soberania divina e a liberdade humana é para nós um mistério impenetrável, porque Deus, como o Eterno, transcende todos os nossos pensamentos. Mas deixemos que o nosso conforto e a nossa força se assegurem de que o poder da oração tem sua origem e segurança na comunhão eterna do Pai e do Filho, que por meio de nossa união com o Filho, nossa oração é acolhida e pode influenciar a vida íntima da bendita Trindade. Os decretos de Deus não são uma estrutura de ferro contra a qual a liberdade do homem tenta lutar em vão. Não. O próprio Deus é o amor vivo, em que em seu Filho, como homem, entrou na relação mais terna com tudo que é humano, e por meio do Espírito Santo acolhe tudo que é humano na vida de amor divino e permanece livre para dar à oração humana seu lugar no governo divino deste mundo. E na aurora desses pensamentos é que a doutrina da Trindade bendita não é mais uma especulação abstrata,
mas sim a manifestação viva do modo pela qual foi possível ao homem ser levado à comunhão com Deus, bem como foi possível que sua oração se tornasse um fator real no domínio de Deus sobre este mundo. Podemos, como que à distância, captar os lampejos da luz que, vindo do mundo eterno, brilha sobre palavras como estas, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em Espírito. Efésios 2:18. Senhor, ensina-nos a orar.